Então, eu acho que a parte mais difícil para quem começa é entender isso, né? A sua individualidade, né? A sua Exato. necessidade. E assim, e não desistir, porque nem sempre o processo ele vai te motivar. Muitas vezes ele vai te frustrar, Sim. né? Mas é aquilo que eu já falei também aqui. Todo mundo quer vencer, mas nem todo mundo quer passar pelo processo até vencer. Não tá disposto, Não está né? disposto. Então, quando você resolve procurar um nutricionista, um educador físico, porque você quer mudar seu estilo de vida, você tem que ir com a mente aberta de que você está saindo do zero para chegar em algum lugar. E que não vai ser de repente. É outra associação que eu faço mais para as mulheres. Eu falo assim, muitas me procuram porque querem começar a correr, porque a amiga corre, porque tá. Eu falo, olha, se eu falar para você pôr o tênis agora e correr meia maratona, você corre? Não. Eu falei, tá. Em quanto tempo você acha que você vai correr meia maratona? Ah, pelo menos uns 5, 6 meses, né? Falei, justamente. Eu preciso desse tempo para fazer você ganhar massa muscular. Com consistência. Porque é uma progressão. Você vai aprender a comer, você vai aprender a se organizar para comer, você vai aprender a carregar comida. A gente fica parecendo uns esquilinhos, né? Porque eu, a rainha das bolsas, tô com 1000 bolsas. Sai é a bolsa da mão, coisa. é a bolsa da academia, é a marmita. Mas não não sei sabe quê. viver de outro jeito, Mas né? não... Porque é incômodo pra gente não ter a Exato. comida pronta, não tá com... Mas há quanto tempo faz que eu faço isso? Sim. Então, é claro que no começo você vai esquecer a marmita. É claro que no começo você vai falar, ai, marmita hoje não, vou comer Ou fora. você vai levar a marmita pro escritório, aí vai chegar uma colega com a comida gorda, a marmita vai voltar pra casa, que ela só foi passear, e aí você vai comer a comida gorda, que acontece muito isso, Acontece muito isso. Então, assim, realmente, além de toda uma questão ambiental, né, o ambiente que você está inserido, que isso também tem muita influência, mas falando particularmente do que eu acho mais difícil para eles, é isso. É controlar essa ansiedade para chegar no resultado. Porque eles não fazem ideia do quanto eles têm que ir progredindo para chegar lá. Eles acham que é assim. E Camila, sabe, a gente vê tanta coisa na internet, né? Tem muito coach hoje em dia, muita gente, né, falando sobre nutrição e nem tem tanta propriedade, muitas vezes nem vive de fato. A gente vê muita blogueiragem, muita menina que a gente que vive um estilo de vida saudável, a gente olha pro físico da pessoa, você sabe que não vive de fato, né? Porque o shape não mente, né? Então, o que eu queria saber de você? Como que você lida com esse povo, né? Que chega lá no consultório, olha, eu quero a dieta da blogueira que eu vi lá, eu quero a dieta da modinha de não sei o quê. Como que você trabalha com esse público? Então, eu dou muita aula. Na verdade, assim, eu tenho muita paciência de explicar, eu gosto de explicar, e aí eu tento passar todos esses conceitos que a gente acabou de falar, de que tudo demanda de uma individualidade biológica, tem um fator genético muito influenciável, tem um fator ambiental muito influenciável. Então, vamos supor uma situação aqui para exemplificar. Eu pego uma menina que tem sobrepeso, quer emagrecer, quer ficar com o seu corpo, tá? Você é a musa dela. Só que ela está inserida num ambiente extremamente obesogênico. Quão mais difícil isso vai ser para ela? Então, eu tenho que colocar ela num lugar onde ela vai ficar confortável, mas ao mesmo tempo que ela entenda que ela vai ter que construir novamente um processo e que alguns têm facilitadores, outros vai ser mais difícil e assim a gente vai manejando. Então, eu tento explicar que a dieta que eu faço não é a mesma que a sua, porque você não faz o mesmo treino que eu, porque a sua mãe é uma, a minha é outra, então a sua parte genética é uma, a minha é outra. Você tem um biotipo X, o meu é Y, você tem 80 quilos, quanto você tem de altura? 1,75. Eu tenho 1,55. Eu sou um rato. Entendeu? Não tem como nunca eu ficar com o seu peso, né? Com seu tamanho de musculatura. Eu não fui programada geneticamente para isso. Então, assim, eu tento explicar quem é quem na fila do pão. Pra gente alinhar as expectativas. Eu uso muito esse termo no consultório. Vamos alinhar as expectativas. Vamos entender quem é sua musa e quem é você, para ver o que vocês têm em comum até onde dá para chegar. Por exemplo, a minha mãe, ela tem um biotipo pera. Ela tem uma cintura bem fininha, quadril mais largo, popozão e tal. Eu não tenho.
Eu puxei pro meu pai, sou mais quadradinha, meu quadril é pequenininho, eu nunca vou ter aquele bumbum. Então, o que eu posso fazer de melhor com o biotipo que eu nasci? Exato. Aí a gente vai progredindo nisso. Então, eu falo, olha, eu coloco o paciente no espelho e falo, vamos entender o que dá para fazer? Vou falar de mim. Eu sou mais quadrada. Então, o que eu faço? Eu trabalho muito meus ombros. Porque aí eu afino a minha cintura, que é uma coisa que eu já não tenho muito fina. Então, para dar uma harmonização corporal, exato. né? Isso o fisiculturismo me trouxe. Sim. Então, eu trabalho muito ombro. Então, eu não fico lá perdendo meu tempo no treino, treinando um monte de bíceps, de tríceps e tudo mais. Eu treino bastante ombro, bastante dorsal, para abrir a minha linha. E dar a impressão de cintura mais fina, exatamente. Né? O meu glúteo, ele nunca vai ficar um glúteo de wellness, né? Um glúteo grande. Mas aí eu trabalho para ele ficar bem sequinho, mais gota possível, né? Então, eu trabalho mais o meu posterior do que o meu quadríceps, porque o meu quadríceps, geneticamente, já é maior. Então, se ele fica muito maior, desequilibra ainda mais o meu glúteo. Então, eu vou trabalhando com os meus pacientes conforme eu falo, vamos tirar o melhor de você dentro daquilo que Deus mandou, né? Não tem como fazer muita mágica. A não ser, é claro, que você use de muito recurso ergogênico e aí, enfim, tem uma vida para isso. Mas como a gente falou no começo, eu não trabalho com atletas, eu trabalho com pessoas normais, né? Que tem uma vida normal, que tem uma vida corrida, que acorda às 6:30 da manhã, trabalha das 8 às 8 e que... Marido, filho, criança... Não dá. Então, o que dá para fazer de melhor dentro das suas possibilidades? Aí eu trabalho em cima disso.